Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A gente não pode parar a presença de Deus na igreja. Deus, Ele é o responsável deste culto. O culto não é a mim, nem a ti, mas é a Ele, né? O culto é ao Senhor, não é a nós. Então, Deus manifesta a sua glória, a gente tem que entender. Mas orar, pastor, se submeter à vontade de Deus. O culto é a Ele, né? Não é nós. Se fosse nós, controlava. Mas não tem como, né? É difícil. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá, Isaías 53. Nós vamos ler a palavra no versículo de número 1. Aonde Isaías vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Como hoje é um culto de Santa Ceia, nós temos a pessoa mais importante para falar dela hoje. A pessoa mais importante deste culto é Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então diz a palavra do Senhor, Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Diz a palavra de Deus no verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Os irmãos, vocês podem tomar o seu lugar. Nós podemos liberar as nossas mãos e darmos a Deus a melhor salva de palmas. O Senhor seja toda a honra, toda a glória e louvor. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui para a igreja o versículo dessa mensagem, o versículo mais importante no foco dessa mensagem. Eu encontro aqui quando o versículo 6 está dizendo que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade ou os pecados de nós todos. Sobre ele estava todos os nossos pecados. Amém? De quem Isaías está falando? Então diga para o seu irmão, Isaías está falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Eu estou olhando para dentro desta mensagem, eu estou observando alguns pontos importantes, a qual Deus está falando conosco. Uma das partes mais importantes desse versículo, eu torno a falar, é que o Senhor mostra o quanto o amor de Deus foi expressado através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Porque Jesus se colocou à disposição do Pai para salvar a humanidade. Quando nós lemos Isaías capítulo 6, alguns, ao ler Isaías capítulo 6, não entendem
quando se ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Algumas pessoas pensam que é Isaías que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas quando nós lemos, dá a entender que é o próprio Filho de Deus que está dizendo ao Pai: eis-me aqui, ó Pai, envia-me a mim. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Alguns dizem que é Isaías que está dizendo, mas dá a entender que é uma comunicação. O Pai está falando, o Pai está perguntando: a quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? Para quê? Qual o propósito desse enviar? Para salvar aqueles que estavam perdidos. Olha só o que Deus compara nossas vidas como ovelhas desgarradas. Não é só o povo de Israel que o Senhor está falando. Ele está falando com todas as vidas, com todas as pessoas que querem fazer as suas próprias vontades, não entendendo a vontade e o querer de Deus. Assim andávamos nós, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a Deus. Nós mandávamos o nosso nariz, nós dizíamos o que iríamos fazer e quando fazer, até encontrar com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, entendemos que somos ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Oh glória! Nossas vidas devem ser guiadas por Ele. Que devemos entender como ali a palavra de João, quero abrir aqui junto com vocês. Glórias a Deus. Um tema tão importante para nós falarmos aqui nesta noite. Oh glórias a Deus. No culto de Santa Ceia. Glórias a Deus. No capítulo de número 10, abra a sua Bíblia. Está escrito aqui: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olhe bem, na verdade, Jesus está dizendo duas vezes: na verdade. Ele está afirmando, dizendo, aleluias, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o que? Ladrão e salteador. Ele está dizendo: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Você pode observar essa narrativa bíblica, o próprio apóstolo João, tomado pelo Espírito Santo. Aqui, se você ler na sua Bíblia, algumas Bíblias estão em vermelho, porque está representando o próprio Jesus falando, é o Senhor que está dizendo. Jesus está dizendo com as suas palavras: ei, povo meu, minhas ovelhas, se alguém tentar entrar por outro lado, este não é o pastor, e nem deveis obedecer a ele, porque o Senhor mostra, aleluia, que tem a entrada certa, tem que entrar pela porta. E aquele que entra pela porta, ele diz: este é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro, olhe bem, a este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelas suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai aonde? Atrás delas ou adiante? Normalmente o pastor, ele não vai adiante, ele vai atrás tocando as ovelhas. Mas este pastor aqui é diferente. Ele vai à frente. Ele mostra que ele é o guia, o verdadeiro guia de nossas vidas. É a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa: que quando nós nos tornamos cristãos, que aceitamos a Cristo como Salvador, nós aceitamos ser guiados por Cristo, aceitamos a ser chamados de ovelhas. Sim, entendemos que nós precisamos de cuidados especiais, porque ovelha é um animal, é um dos animais, quero dizer um deles, né, o principal animal, que precisa de cuidados especiais. Ele não consegue cuidar de si mesmo, ele precisa de um cuidado especial, alguém que guie ele para a alimentação, para o pasto bom, para a água pura, limpa, glórias a Deus. É um animal extremamente dócil e também precisa ser guiado, sim, por alguém que vá sempre ali, né, protegendo, guardando, livrando dos inimigos, livrando, né, vamos colocar dos lobos, dos devoradores, dos animais que possam devorar, né, a
ovelha. Agora, o bode não precisa ter cuidado. O bode é um animal que você solta ele se vira nos 30, como diz por aí, né? Ele sai comendo tudo que é tipo de lixo, de coisa que ele encontra. Mas a ovelha não é assim. A ovelha só come pasto. Tem que ser um pasto bom. Quando eu vejo as pessoas dizendo por aí, pastor, mas lá está cheio, lá todo mundo faz a sua vontade. Desculpa, irmãos, não é julgando ninguém. Mas lá pode tudo, pastor. Eu vou dizer a verdade. Aonde se pode tudo, na verdade não se pode nada. Na verdade, pastor Paulo. A pessoa está assim, eu posso tudo. Cuidado com essas portas largas. Cuidado com esses currais sujos. Cuidado com os pastos secos. Cuidado com aqueles que se dizem ser pastores, mas são lobos devoradores. Cuidado. Amém? O verdadeiro pasto dessas ovelhas é a própria palavra de Deus. É o alimento que vem preparado, condicionado por Deus, que fortalece a ovelha que come deste alimento. E eu vou comparar hoje a igreja de Cristo. Nós estamos aqui como ovelhas do Senhor. Precisamos ser cuidados, precisamos ser protegidos. Por isso, no Salmo 23, versículo 1, o próprio salmista Davi, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, ele enxerga Deus de uma forma que muita gente não enxerga. Ele enxerga Deus como aquele que cuida dele, que zela por ele, que protege ele. E ele sendo um rei, um homem conhecedor do poder de Deus, um estrategista, um guerreiro, que puxava sua espada e lutava com quantos inimigos viessem. Nós sabemos que Saul ficou com ciúmes de Davi, porque cantavam, Davi matou, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E isso criou um ciúmes. Então Davi era um homem que sabia lutar. Mas quando Davi enxerga a sua vida, a sua alma, ele enxerga quem ele é de verdade, porque todos nós se conhecemos e sabemos quem nós somos de verdade. Davi, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele olha para ele mesmo e vê que ele é uma ovelha que somente Deus poderia guardá-lo. No Salmo 121, quando Davi, ele fala: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Ele começa dizendo: o meu socorro vem de Deus. Ele não diz: o meu socorro vem da minha espada, do meu punho, do meu conhecimento, do meu exército. Não. Ele disse: o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Só pode falar isso alguém que entende que é ovelha, que precisa de Deus. A verdadeira ovelha, ela precisa do seu pastor. Aquilo que não é ovelha não precisa ser cuidado. Por isso que nós temos hoje uma onda de desigrejados por aí. Pessoas que andam de um lugar para o outro, ainda pregando e dizendo: não precisamos congregar. Aleluia. Não precisamos ter lideranças. Não precisamos de pastor, não precisamos de ninguém. Então, por que o Senhor Jesus levantou a igreja? Porque Jesus chamou os discípulos. Se a igreja não precisasse de líder, Jesus seria o único, veio, fez seu trabalho, foi embora e fique à vontade, igreja. Mas tem gente ensinando por aí. Sabe quem é que estão ensinando isso? São os cabritos, são os bodes. Uma vez eu vi um bode comendo uma sacola de lixo, papel higiênico, para dizer bem a verdade. E ele mascava dando o maior sabor àquilo. Tinha uma roupa íntima, tinha uma peça íntima suja, e ele estava desfrutando daquela peça íntima com os dentes. E eu fiquei olhando e disse: quem vai comer a carne desse bicho aí? Misericórdia, tem que orar antes. Mas a ovelha não é assim. A ovelha não gosta de andar, aleluias, distante do seu pastor. Cuidado. Por isso tem muita gente, irmãos, eu vou comparar isso com as pessoas, trazendo para o lado espiritual. Por isso tem muita gente que tem que viver sendo repreendida por Deus. Você imagina a tristeza que eu fico quando eu vejo Deus dizendo assim: eu vou matar.
Eu tenho que matar, eu tenho que fazer isso para você notar que sou eu. O meu coração fica triste dentro de mim, dá uma tristeza tão grande. Porque se nós já sabemos quem é o nosso pastor, se nós já sabemos que Jesus veio para nos salvar, se nós já entendemos a crucificação, se nós sabemos que temos que estar na presença do Senhor, lutarmos com toda a nossa força, por que não fazer o certo? Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, diga para o seu irmão, está pecando. Ah, pastor, mas é tão difícil fazer a vontade de Deus. Não, difícil é ter caráter. Difícil é tomar responsabilidade. É entender que posição você está ocupando no corpo. Saber que quem te escolheu foi aquele que pagou o preço de sangue na cruz. Oh, glória! Nós não estamos aqui servindo, né? Vocês não estão aqui servindo a mim, nem eu estou servindo a vocês em si. Eu estou servindo a Deus. Eu oro porque eu sei que eu tenho que orar. Eu jejuo porque eu sei que eu tenho que jejuar. Eu vou andar em santificação porque eu sei que tem que andar em santificação. É o que Deus me pede, então eu tenho que fazer. Agora tem pessoas que só fazem o que é mandado. Tem pessoas que só vão jejuar se você obrigar ela a jejuar. Se você mandar ele orar, ele vai orar. Até para ir para a igreja é uma luta. Vai para a igreja, hoje não. Vai para a igreja, não, amanhã eu vou. Vai para a igreja, outro dia eu vou. É bote. É bote. Não é ovelha. A ovelha tem prazer de estar na presença do seu pastor. Alá e prove a serva e a aleluia. Jesus, o próprio Senhor Jesus diz, aleluia, que nos últimos tempos Ele vai fazer uma separação. Ele não vai separar agora, mas no dia do juízo Ele vai separar. A Bíblia diz que o Senhor porá à sua esquerda os bodes. Os bodes serão levados à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Você tem a escolha, não é minha, eu já escolhi. Eu já fiz a minha escolha. Eu já escolhi há 26 anos atrás, eu escolhi Jesus. Escolhi obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade. Mas quem tem que escolher agora é você. Você tem que saber qual é a decisão que tu quer tomar na tua vida. Por isso que você, aquele que vem para a igreja, eu vim para a igreja porque me obrigaram. Eu vim para a igreja porque, irmão, desculpa, eu vim para a igreja porque eu preciso ser salvo. Eu preciso da salvação. Eu preciso do meu Deus comigo. Eu preciso estar na presença de Deus, porque o mundo já é. Esse mundo está condenado, querido. Esse mundo, os dias dele está contado, está no cronômetro de Deus. Você acha que esse mundo que está aí fora, aleluia, é um mundo bom? É um mundo maravilhoso? É só você olhar na realidade. Vai nos hospitais, vai nos presídios, vai nesses lugares para você ver amontoando pessoas morrendo no corredor de hospital, pessoas dentro do presídio sendo comparadas a ratos, a lixo, a bichos, sendo que foi a criação linda, maravilhosa de Deus. Deus criou o ser humano para ser a coroa da sua criação. Deus criou você para ser algo muito maravilhoso, para ser maravilhoso na presença dele. E os erros não é Deus que comete, somos nós que cometemos erros. Somos nós que erramos com Ele. Somos nós que falhamos com Deus. Por isso Deus vem e repreende a gente no culto. Deus vem e nos olha, você está fazendo errado. Você está errando. Diz para o seu irmão, até quando Deus vai ficar falando assim para nós? Vai ficar mais 10 anos de obra de amor para se converter. Aleluia. Às vezes tem pessoas que eles bolam coisas na cabeça deles. Às vezes tem situações que eu nem sei o que aconteceu. A pessoa diz, pastor, tal coisa. Eu fico assim. Você tem que parar de dar tempo para o diabo.
só pode acontecer quando o cristão verdadeiro ele entende que qual a posição que ele está. Você é ovelha, diga para o seu irmão, você é ovelha. Deus está te chamando porque você é ovelha dele. Diz para o teu irmão, você não é qualquer um não. Se Deus está te batendo, se Deus está dizendo, para com isso, te comenta, muda, muda, muda. É porque você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Deus é a oração de palmas ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus conhece você. Diz para ele, diz para o irmão aí, Deus conhece você, querido. Eu quero deixar um detalhe muito lindo aqui para vocês. Que Deus está dizendo no meu coração. Olha só o que o Espírito Santo está dizendo. Se ele soubesse o amor que eu tenho por cada um deles, os teus dias seriam mais alegres. Muitas vezes você está deixando o teu dia ser triste, amado. Muitas vezes você está deixando os problemas te afetarem de uma forma terrível, que não precisa. O teu Deus fez um dilúvio descer, ele salvou 8 pessoas. O teu Deus fez o universo, o mundo, tudo que você enxerga. Não está entendendo? Você quer limitar o teu Deus? Deus gerou você no ventre da tua mãe, ele te fez bonito como você é. Deus gerou você no ventre da mãe, ele fez os ossos quando você nem o conhecia ainda. Ele já te conhecia. Ele te fez exatamente como ele projetou. Pastor, mas eu sou baixinho, eu sou gordinho, eu sou magrinho, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou branco, eu sou preto, eu sou rosa, eu sou amarelo. Interessa. Deus fez você do jeitinho dele. E do jeito que Deus te fez lindo. Sabe por quê? Porque você hoje está entendendo que alguém te amou a ponto de dar a sua própria vida para salvar a minha e a sua vida. Quem fez isso? Somente alguém. Aleluias. Que tem um amor subhumano, que tem o amor ágape, que tem o amor incondicional, pastor. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para quem está do seu lado, se ele daria a vida por ti, a maioria dessas pessoas que tu perguntares, eles vão dizer, eu não faria isso. Pergunta aí para o irmão que está ao seu lado, tu daria a vida por mim? Se pelos bons ninguém tem coragem de dar a vida, imagina pelos maus. E as pessoas que são más, que nem eu que estava lá, fazendo maldade para os outros, fazendo mal para um, para outro, judiando as pessoas. Como seria? Não seria que agora... Mas o Senhor ama todos igual, não tem diferença. Oh, glória. Mesmo aqueles que ainda não estão na sua presença, Ele também os ama. Ele ama aquela mulher que está lá vendendo o seu corpo, aquele homem que está nas drogas, está no vício, aquele criminoso, Deus também ama ele. Você não entendeu? Jesus salvou o criminoso no último momento. Para demonstrar qual é o amor, que tamanho é este amor. Você daria a sua vida por aquele homem que estava na cruz? Jesus deu. Jesus deu a salvação. Eu olho para você, amado. Você não limite o teu Deus, pelo amor de Deus. Não limite o teu Deus, não limite o teu Deus. Não diga para Deus que Ele não pode. Não diga para Deus que Ele não faz. Porque o teu Deus, Ele pode e faz o que Ele quer. Vamos dar a melhor salva de palmas ao Senhor. O autor da sua história
história, da minha história. Ele deu, aleluias, Ele escreveu a minha e a tua história com o sangue dele vertido naquela cruz. E eu vou dizer uma coisa para quem está me ouvindo hoje e aqueles que vão me ouvir depois: o Senhor jamais, aleluias, Ele vai deixar uma alma ir para o inferno sem lutar por ela. Eu nunca vi Deus deixar alguém descer o abismo sem lutar por esta alma de uma forma intensa para salvá-la. Eu quero encerrar a pregação dizendo: só vai para esse lugar quem quer ir. Só vai descer ao abismo quem quiser ir para lá. Porque o Senhor, Ele luta, e Ele luta porque Ele fez isso comigo. Eu tenho certeza que fez contigo também. Quando você era teimoso, quando você era uma pessoa ignorante, quando você era uma pessoa que não enxergava a bondade de Deus,